Bom, gente, boa noite a vocês. Como é que estão? Tô feliz de estar aqui novamente com vocês, conversando sobre espiritualidade através do SEC, do Centro de Expansão Consciencial. Naturalmente, hoje eu tô sem poder acompanhar as perguntas, esse negócio todinho, tá, gente? Eu vou ter, se por acaso alguém for fazer alguma pergunta, mas nós vamos falar, né? Sobre se os espíritos nos acompanham, né? Os espíritos nos acompanham sim o tempo todo, né? Kardec já falava nisso. E eu baseio muito essa história dos espíritos nos acompanharem pela minha própria experiência. Eu vivo numa casa sozinho, né? Onde eu tenho o nosso congá, temos trabalhos espirituais permanentemente, e sou espírita há 35 anos, né? Quer dizer, estudo espiritismo há 35 anos. Hoje, gente, se vocês puderem dar assim um alôzinho, dizer se o som tá saindo bom, se tá tudo certinho, se vocês puderem dar um help aí, tá? Tá tudo certo? Deixa eu ver aqui. Boa noite, dona Célia. O som tá bom? Deixa eu ver. O som tá bom? Tá saindo bem o som? Bom, vamos lá. Então hoje nós vamos falar se os espíritos acompanham. Então exatamente através da minha experiência aqui no SEC, né? Eu acho que, deixa eu ver aqui. Tá bom. Boa noite, Cineide. Opa, vamos lá, coisa boa. Muita gente boa aí já entrando e tal. Então o som tá bom, tá tudo tranquilo. Gente, se vocês tiverem perguntas a fazer, vocês podem fazer, tá? Eu vou me aproximar e vou dar uma olhadazinha nas perguntas, porque tá mais distante, eu quis um panorama assim mais ampliado e tal. Hoje eu tô bem aqui pertinho da minha maca, eu sou psicoterapeuta, como todo mundo sabe, sou mestre reiki, hipnoterapeuta, apômetra e tal. Fiz tanto do curso no mundo que nem eu me lembro direito quais são as coisas que eu faço, né? Ontem mesmo uma pessoa me perguntou assim, eu vi ali na tua parede e tal, tu é tarólogo também, joga cartas ciganas? Eu digo, fiz também o curso, não jogo não porque não gosto muito do estilo de oráculo, essa coisa toda. Eu não gosto dessa coisa de jogar búzios e oráculo, tarô terapêutico. Assim, não é minha praia, né? Porque muita gente gosta dessas coisas, acha interessante. Tem muita gente que diz assim, mas tu é besta, né? Porque tu podia explorar isso, dar consultas através da internet. Eu não simpatizo com isso, tá? Porque as pessoas são muito curiosas com coisas muito cotidianas, muito massificadas, muito terra a terra, né? Muito velha terra, ou então terra cruz, né? Como diz a história. Que é exatamente saber se casa, se não casa, se o marido tá traindo, se não tá, se a mulher tá traindo, se não tá, se o filho vai passar. São essas coisas muito rasteiras e tal, que eu não transo muito bem, eu não gosto muito dessa linha, né? Eu gosto de uma coisa mais séria, né? De um trabalho mais sério, como é o nosso trabalho aqui. E os espíritos nos acompanham? Lógico que sim, né? Eu estava falando que aqui no SEC a coisa mais comum do mundo é a gente ter o acompanhamento dos espíritos, mas os espíritos acompanham todo mundo, gente. Eu já fiz essa estatística aqui para vocês várias vezes. Se nós temos 7,8 bilhões de habitantes na Terra, em relação aos espíritos, são 5 vezes mais espíritos do que isso.
Então, para cada pessoa tem 5 espíritos pelo menos. E médium, principalmente aqueles que estão com a mediunidade desregulada, a mediunidade está em plena ascensão ou então está em eclosão, existe fila de espíritos perto de você, influenciando a tua vida, os teus pensamentos, as coisas que você faz, né? Dependendo da tua vibração. E a gente vai confirmar tudo isso, conferir tudo isso aqui no nosso Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro do Pentateuco kardeciano. Kardec fez o Pentateuco a partir do Livro dos Espíritos. Ele saiu dividindo as partes do Livro dos Espíritos, depois fez o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. E Kardec fala muito sobre, aliás, toda a obra de Kardec, a revelação, a terceira revelação não é o Espiritismo. A terceira revelação, prometido por Jesus, é exatamente a comunicabilidade dos espíritos conosco, que existe uma outra dimensão, né? Que existe uma outra dimensão, não várias outras dimensões. Só para vocês terem uma ideia, nós temos que os projetores astrais percebem, são pelo menos umas 7 dimensões acima, onde é muito difícil alcançar, onde estão os espíritos puros, os espíritos bons, que praticamente não usam mais o corpo perispiritual, não precisam mais reencarnar, até as dimensões mais baixas, que verificamos, tem pelo menos umas 14 abaixo, 7 onde os espíritos ainda fazem o mal por não saber, por não entender bem e tal, e mais 7 abaixo onde os espíritos têm plena consciência de que estão fazendo mal, que estão realmente prejudicando as pessoas porque querem, são verdadeiros demônios, os demônios que os evangélicos tanto falam, os católicos tanto falam. Só que tem uma pequena diferença filosófica no processo, é que para nós universalistas, espíritas, umbandistas, todo espírito tem conserto, né? Toda a criação de Deus, na realidade, eu sempre faço essa pergunta, né? Deus é o criador de todas as coisas? E Deus criou o diabo? E Deus criou o mal? Lógico que não. Quem cria o mal é o ser humano, né? O diabo é todo aquele que vai contra as leis naturais, todo aquele que faz o mal, todo aquele que cria problemas e tal. E sinceramente, vocês vão ver aqui pelas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos que somos nós que estimulamos a má companhia dos espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Eu estou mostrando aqui, vou mostrar para vocês, tem aqui o Livro dos Espíritos, né? Eu estou aqui com a minha lanternazinha laranjinha, né, que é de sal rosa, que é para exatamente retirar as energias negativas. Luz azul tá ali, mas tem um refletor que é para poder me iluminar. Estou com Buda, acompanhado com Buda e tal. Hoje eu recebi uma influência muito grande. Quando eu fui correr, eu senti um espírito oriental perto de mim, provavelmente Raj, ele não confirmou. E eu fiz, em todas as minhas corridas, eu faço o Ho'oponopono, onde a gente diz assim: sinto muito, eu te amo, me perdoe, eu sou grato. Né? Sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grato. E eu coloco esse mantra na cabeça. E os espíritos, né, me intuindo até, deixando a impressão de que eu precisava falar sobre isso, se os espíritos acompanham a gente, né? Por exemplo, ali naquele momento em que eu estava correndo, tinha algum espírito acompanhando? Gente, vocês viram pela foto da própria divulgação da nossa palestra de hoje, né? Ali foi uma coisa muito interessante, né? Zé sempre fala para mim, Zé é seu Zé Pilintra, seu Zé é um dos meus protetores que está sempre comigo. Seu Zé tinha o nome de Ezequiel, tá? E conviveu comigo a vida toda. Ele não era na realidade um obsessor mesmo, era um pseudo-obsessor. Ele era companheiro de copo,
né? E passou por muito tempo, a gente reencarnou junto várias vezes e tal. E da última vez, Zé ficou no plano espiritual, eu reencarnei. E ele meio que acompanhava as minhas farras como a gente sempre farrou. E uma vez ele se comunicou, eu acho que faz uns 4 anos isso já, ele se comunicou através de psicografia, dizendo que estava e tal, tentou me influenciar para eu voltar a beber e tal, mas não conseguiu, e depois se convenceu, entrou para a falange de Zé, que é uma falange, tá, gente? A Zé Pilintra é uma falange, como é uma falange Pai João de Aruanda, que é o meu mentor, tá? Qual é a diferença de protetor para mentor, Wagner? Tem diferenças básicas aí que a gente não vai discutir hoje, mas depois a gente vai falar sobre tudo isso também. Vamos arrumar aí uma live para falar sobre essas coisas também. Acho que é bem interessante a gente saber dessas diferenças do que é um mentor, do que é um protetor, do que é um guardião, né? Quem toma conta das casas espíritas e tal. Isso é muito interessante, das casas umbandistas, das casas universalistas, das igrejas evangélicas, das igrejas católicas, porque espírito tem em todo canto, gente. A gente se acotovela com os espíritos o tempo todo. Então os espíritos nos acompanham. Mas que tipo de espírito, né? Então nesse dia Zé saiu para... Ele sempre sai, sempre é ele que pela manhã eu acordo muito cedo, mas muito cedo mesmo. É assim, impressionantemente cedo. Eu acordo 4 horas da manhã. Eu também vou dormir o quê? No máximo 8h30, 9 horas da noite. Eu faço as minhas preces, essa coisa toda, monto meu campo de força, começo a fazer meus estudos, aí me dá sono, eu imediatamente vou para a cama, vou dormir. Então, como eu durmo muito cedo, 8h30, 9 horas, 4 horas da manhã tá bom demais, né? A quantidade de sono. E quando eu me desdobro, o Zé conversa comigo, o Pai João conversa comigo, os espíritos acompanham a gente, tanto na vigília, quanto quando nós nos desdobramos. Então, quer dizer, eles estão do nosso lado toda hora, todo instante, e são companhia permanente. Não tem essa de uma vezinha ou outra, não. Eles estão sempre do nosso lado, sempre do nosso lado. Mas esses caras não têm o que fazer, não. Tem. Pai João de Aruanda, por exemplo, ele é meu mentor, e muitas vezes ele está fazendo trabalho no hospital espiritual e tal, lógico que conectado ao meu mental. Por que ele está conectado ao meu mental? Porque recebeu a missão de me acompanhar e tentar me transformar numa pessoa um pouco melhor, tá? Uma missão bastante penosa, né? Eu digo isso, gente, não é falsa humildade nem nada, não. É porque realmente eu fui um cara muito teimoso, né? Só para vocês terem uma ideia, eu tenho 35 anos de espiritualidade, já vou completar 36 anos de espiritualidade no final desse ano. E, poxa vida, eu só vim me convencer mesmo e me dedicar à espiritualidade e a todas essas influências que me faziam mal há 5 anos atrás. Então vocês vejam como a gente reluta para aceitar. Por quê? Porque a gente quer viver a tridimensionalidade, a gente quer curtir, a gente quer beber, a gente quer fumar, a gente quer se drogar, a gente quer entrar na brincadeira, namorar, quer tudo. Gente, eu tô dizendo aqui que vocês que estão entrando no espiritismo e tal, tem que deixar de namorar, deixar de beber, deixar de não sei o quê. Não, eu tô falando que no meu caso, que tem uma mediunidade muito ostensiva, é uma mediunidade onde, poxa, sei lá, são vários tipos de mediunidades que podem prejudicar a minha vida se por acaso eu beber. Por exemplo, se eu beber, cai minha estrutura vibratória, eu entro na vibração dos espíritos. E vocês vão ver aqui o próprio Kardec, os próprios espíritos respondendo a Kardec, que cai essa vibração. Aí o que é que aconteceu nesse dia? Eu saí para correr de manhã, que tá aí no bannerzinho, que eu esquadrinhei onde Zé apareceu. Então, eu emito muito ectoplasma, tanto é que eu tenho um médico, Érico von Stein,
que me acompanha e que faz as dialimetrias, que são as cirurgias espirituais, e as etialimetrias. Então, eu emano muito ectoplasma, e ectoplasma é matéria, a gente não consegue ver. Algumas pessoas que têm a habilidade da vidência conseguem ver, que é uma habilidade anímica, tá? Consegue ver o duplo, tá? O duplo é do duplo que sai o ectoplasma. E o ectoplasma é uma matéria que é muito cobiçada, tanto pelos espíritos de luz, os espíritos puros, bons e tal, como pelos espíritos mais densos, mais pesados, tá? Os espíritos mais pesados pegam isso aí, transformam em chip, transformam em tudo, porque é matéria mesmo, gente, e implanta na gente. Os ovoides são untados com esse ectoplasma, chips tecnologicamente avançados e tal, toda a aparelhagem que são apropriadas para a terceira dimensão, elas têm um material ectoplásmico para poder aparecer. E muitas vezes, quando você tira uma foto e tal, porque muita gente diz assim, não se pode fotografar o espírito porque o obturador da câmera tem que refletir, né? Existe uma reflexão do obturador da câmera para poder aparecer na foto alguma coisa. Mas só que é matéria o ectoplasma. Então quando eu corro, eu emito muito ectoplasma, muito, sai demais. Sai demais, tanto é que eu faço um campo de força danado antes de sair de casa, quando vou correr, porque senão eu sou assediado, tá? E assediado por qualquer coisa. Tudo que tem energia vai ver a minha energia. Por exemplo, um cachorro vê minha energia. Teve um dia que eu saí para correr, esqueci de fazer o campo de força, tinha um monte de cachorro, num dia de domingo de manhã, tinha um monte de cachorro voou em cima de mim. Um deles me mordeu, tá? Porque eu estava sem campo de força. Quer dizer, quando eu monto o campo de força, os guardiões e tal, sim, Wagner, mas e os guardiões não estão do seu lado e tal? Sim, mas eu vibracionalmente eu estava atraindo, entendeu? E estava demonstrando e jorrando ectoplasma sem controle. Então tem que controlar essas coisas. O médium, por isso que eu digo, o estudo da mediunidade é fundamental. Foi o que aconteceu nesse dia de Zé. Eu saí para correr, montei os campos de força, esse negócio todinho, e geralmente quando eu vou correr, quando eu vou fazer meus exercícios, eu tomo uma providência. A providência é pedir licença, sempre pedir licença às egrégoras. Quer dizer, às egrégoras de cada rua. Porque cada rua, cada local onde você entra, numa casa, num estabelecimento comercial e tal, se você é médium, para você não sentir tanto impacto energético, primeiro faça seu campo de força, tal, que é o que nós vamos ensinar no nosso curso de apometria, que vai começar agora na segunda semana de julho, no dia 14. Tá? Então, veja, quando nós montamos o nosso campo de força, nós nos protegemos dessas egrégoras, aprendemos a montar nosso campo de força, aprendemos a lidar com essas sensações ruins que às vezes nos acometem. Tá? Porque todo médium vai sim, Wagner, fazendo um curso de mediunidade, como vai ser o nosso, que vai ser apometria e desenvolvimento mediúnico. Os dois são 2 cursos em um só. Mas é um curso maravilhoso. Eu estou gravando sempre aí os vídeos, vou colocar num portal, com material didático, com apostila, com tudo. Então eu emano muito ectoplasma desse. Se você não tiver controlado, poxa, um cachorro pode te morder, você pode ser notado por um bandido, porque o cara tem intenções más. Então ele está conectado a espíritos maus, e os espíritos maus dizem, aquele cara deve ter um celular e tal. Os espíritos influenciam todo mundo, gente. Todo mundo pode ser médium ou não médium. Não médium não, porque todos nós de certa forma somos médiums. Mas tem uns que são chamados de médium mesmo, porque a mediunidade ela é muito evidente, ela eclode, ela é ativa em você mais do que em outras pessoas, tá certo? Então em mim é demais.
E o que foi que aconteceu? Eu vinha correndo na rua e tal, e quando ia chegando próximo de casa, eu ainda estava no outro SEC, na outra casa, e quando eu ia chegando próximo de casa, eu passei na calçada ali de Doutor Omena, aqui em Caruaru, e foi muito interessante porque eu senti um empurrão, né? Mas foi um empurrão grande. Pum, nas minhas costas, eu topei, saí catando tostão, quase caio no chão, tá? Eu levei outro, depois disso aí, eu levei um empurrão mesmo e fui ao chão. Caí, levei uma queda mesmo. Somente porque eu me esqueci de pedir licença à egrégora para subir na calçada do cara, tá? Eu saio pedindo licença sempre, é mantra na cabeça, né? Eu lamento, sinto muito, eu te amo, gratidão, eu lamento, sinto muito, eu te amo. E sempre quando eu entro numa rua diferente, eu digo, eu peço licença à egrégora dessa rua, quer dizer, aos espíritos que estão ali, né, que costumam ficar ali, para poder passar. Eu não estou querendo fazer mal a ninguém, tá? Se tiver sobrando ectoplasma pode pegar, mas não pega mais do que o necessário, porque eu estou com guardiões, né? Eu sempre aviso isso. E eu esqueci de avisar, levou um empurrão, topei, aí saí me equilibrando e tal, aquele toquinho que você dá assim, e pô, eu saí me equilibrando, mas eu senti mesmo as mãos de alguém, né, me empurrando. O que é que eles fazem? Eles pegam o meu ectoplasma, se aproveitam deles e empurram. Zé, para me dar uma lição, foi que ele fez. Quando eu cheguei, que fui fazer aquelas selfie, que a gente pega, faz a selfie para botar no aplicativo, dizendo quantos quilômetros você correu, esse negócio todinho. Quando eu fiz a selfie, Zé aproveitou o meu ectoplasma, que eu estava jorrando ectoplasma, e plasmou nele. Se vocês olharem aí o bannerzinho que eu coloquei, vocês vão ver a gravatinha e tal, paletó e tal. Lógico que não aparece nitidamente, gente, não é como uma pessoa, nem nada do lado. É uma fumaça, tá entendendo? Quando eu falo, quando eu tô dando palestra tal, aqui mesmo, algumas pessoas têm evidência e veem. Semana passada eu dei uma palestra aqui e tal, e tava uma pessoa acompanhando, um vizinho aqui e tal, e disse assim, ó, eu vi uma pessoa aqui que diga, eu vi uma luz violeta. Eu digo, não é violeta, é branca, é porque tem essa luz azul daqui, que foi ali no Congá. A luz azul estava acesa, o branco refletiu no azul e ficou violeta. Mas a luz é branca, é um esfumaçado branco, é a aura, tá? Misturado com o ectoplasma. Então é como você tá naquele momento. Então eu tenho várias fotos assim, eu falando, quando eu faço assim, sai o ectoplasma da minha mão, da minha cabeça, está sempre arrodeado de ectoplasma, porque eu estou influenciado, né? Hoje a minha influência, vocês veem Buda aqui do meu lado, tá certo? Então minha influência está muito oriental, tá muito calma, muito pacífico. Hoje o dia foi muito bom, um dia muito gostoso, onde eu gravei algumas coisas, estudei muitas coisas, né? Aproveitei o dia de São João para dar uma limpada na casa, dar uma arrumada no ambiente, botar umas cortinas que faltavam botar. Então, quer dizer, eu fiz um monte de trabalho, um monte de coisa assim, é não deixar a mente parada. Depois toquei umas musiquinhas no violão e tal, dormi um pouquinho depois do almoço. Eu como sempre muito pouco, né? E como meio-dia eu tô almoçando, aí almocei aquela coisa bem frugal, bem levezinha, só uma carnezinha grelhada com uma salada, e depois vou dormir, durmo um pouquinho, acordo, aí fui capinar mato, fui tirar mato de casa, fui plantar uns negócios, depois fui conversar com o pai João de Aruanda, e desde de manhã, de 4 horas da manhã que eu tô na atividade, né? Então Zé pegou, plasmou e disse a mim, disse, ô Vaguinho, que ele me chama de, assim, a intimidade é grande, né Zé? Ele tá por aqui também. A intimidade é grande, a gente tem essa amizade de muito tempo,
tá? Por isso, veja, é a vibração dele é parecida com a minha, tá certo? A gente até se parece, né? Não falo fisicamente, se parece em termos de personalidade. Se parece porque conviveu por muitas existências juntos, entendeu? Então a gente se parece. Ele chegou e disse, ó, eu apareci na tua foto. Eu digo, onde? Ele disse, vai lá dar uma olhada. Quando eu olhei, rapaz, eu fiquei impressionado. Porque ele pegou o ectoplasma, ele disse, sabe por que você levou aquele empurrão? Eu disse, por quê? Eu disse, porque você estava emanando ectoplasma demais, você entrou na calçada daquele médico antigo daqui de Caruaru, doutor Almeida não tinha nem morrido ainda, não tinha nem desencarnado ainda, faz um tempinho, uns 7, 8 meses atrás. Aí eu senti a mão, rapaz, do cara me empurrando. É uma coisa impressionante. E quando eu morava no Indianópolis, eu levei um empurrão também. Zé me avisou, disse, foi o mesmo caso. Você passou na rua sem pedir licença à egrégora e pegou um cara mal-humorado lá, um espírito mal-humorado, de um bebum lá, e ele te empurrou. E tu se estabacasse no chão. Eu arranhei joelho, mão e tudo. Quer dizer, os espíritos nos acompanham o tempo todo. Dependendo da tua atitude, do teu respeito quando tu entra nos cantos e tal, tu não vai sentir nada. Agora, muitas vezes você sente porque você anda descuidado. Aqui no Alto do Moura, o que é que a gente vê o tempo todo? Tá? Rapaz, olha, desde de manhã, eu saí de 7 horas da manhã para correr, porque eu saí mais tarde, porque estava chuviscando. Eu, para não pegar gripe, covid, nem nada, me preveni, aí esperei o sol sair. Quando o sol saiu, eu digo, pronto, agora é hora de correr. Era 7 horas da manhã, 7h30 da manhã, minha gente já estava cheio de gente na rua. Quer dizer, ali tem tudo, todo tipo de espírito e tal. Quando você vai passando, você vai pedindo licença, dizendo, olha, gente, eu não estou aqui para criar confusão, criar caso e tal. E você vai trabalhando esses processos. Você tem que ter respeito aonde você entra. Mas aí Kardec, que é o nosso estudo, né? Na pergunta 459, que eu sempre cito aqui, Kardec pergunta aos espíritos. Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações. Isso está no capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Material, na segunda parte, no capítulo 9, tá, gente? Então, na página 244 em alguns livros, né? Em outros não, depende da edição. Então, é a influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e ações. Então, ele pergunta na 459, os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e ações? Aí os espíritos respondem, a influência deles é muito maior do que se pode imaginar e muito frequentemente, veja a palavra que ele usa, e muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados, quer dizer, eles dirigem mesmo o comportamento e tudo. Por isso que quando eu caio, que bebo, que faço essa grande besteira, né, que não, se Deus quiser, não vai acontecer mais, tá certo? Não estou aqui dizendo nunca, porque nunca a gente nunca deve dizer, mas não tem intenção nenhuma, tá? Tá aí rolando uma festa e eu estou totalmente preservado, graças a Deus, com a cabeça muito controlada, com tudo muito controladozinho, as energias todas muito, muito boas, tá? Então, quer dizer, veja o que é que ele diz, eles muito frequentemente dirigem os encarnados. Quer dizer, dependendo da tua vibração. Aí ele sai explicando o resto, tá? Aí na 460, Kardec continua perguntando a ele sobre essa influência. Podemos então dizer que o homem possui pensamentos próprios e outros que lhe são sugeridos pelos espíritos? Aí os espíritos respondem, o homem é um espírito que pensa, portanto não ignora que muitos pensamentos lhes ocorrem ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto e com frequência de maneira bem contraditória. Um diz uma coisa, outro diz outra. São pensamentos, são contraditórios na mente da gente. Eu acho que vocês sentem isso, porque eu sinto direto, tá certo?
Nesses pensamentos existem os que são do próprio homem, quer dizer, do próprio espírito, da gente mesmo, tá certo? E os que são dos espíritos. E é isso que os deixa na incerteza, pois existem duas ideias que se confrontam. É aquela coisa do anjinho e do diabinho, né, que a gente sempre tem, né? Aí 461 Kardec pergunta: como podemos distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que nos são sugeridos pelos espíritos? E os espíritos respondem a Kardec: quando o espírito sugere um pensamento, o homem tem a impressão de que uma voz lhe fala. É self-talk, gente, tá? É uma coisa dentro da cabeça, que uma voz lhe fala. Em geral, os pensamentos próprios são aqueles que ocorrem primeiro. Então, os pensamentos próprios são os seus, são os que ocorrem primeiro. Geralmente, ele não está totalizando, tá? O homem não deve se preocupar em fazer essa distinção e muitas vezes é até melhor não saber, porque assim ele age com mais liberdade. Se decidir pelo bem, ele o fará com mais vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Isso, os espíritos não estão eximindo o homem de ter maus pensamentos primeiro, tá? Tem gente que tem o fel, a maledicência por natureza, tá? Trouxe de outras existências. Então, não significa dizer que o primeiro pensamento é o bom. E ele pergunta isso aqui, no 462. O homem inteligente e geniais tiram sempre suas ideias de si mesmo, quer dizer, os homens que são inteligentes, geniais, eles sempre tiram as ideias dele mesmo ou dos espíritos? Veja o que eles respondem. Algumas vezes as ideias provêm do seu próprio espírito, mas muitas vezes lhes são sugeridas por outros espíritos que julgam esses homens capazes de compreender ideias e dignos de transmiti-las. Quando não se encontram em si mesmos, apelam pela inspiração, assim evocam os espíritos sem ao menos suspeitarem. Na hora que você pede, meu Deus, me dê inspiração e tal, para eu fazer tal coisa, são eles que vêm e falam. Agora é muito interessante esse dignos de transmiti-la, né? Veja, Pai João de Aruanda chegou para mim há mais ou menos uns 2 anos atrás e disse: Fio, vosso ser não entende nada de ervas. Faça uma pós-graduação. Ele não disse pós-graduação, ele disse faça um curso, estude sobre fitoterapia, para entender melhor das plantas. Por que isso? Porque ao me inspirar, eu também tendo o conhecimento sobre o assunto, ajuda a espiritualidade. Hoje em dia é muito raro aqueles médios que são completamente mecânicos, que, por exemplo, os espíritos pegavam naquela época, né, que quando começou o espiritismo, tinha muito médium mecânico, muito médium inconsciente, que era um pedreiro, um jardineiro e tal, e começava a fazer cirurgias espirituais, porque tinha mediunidade inconsciente e os espíritos chegavam lá e faziam, né, a mediunidade de muitos por aí, como Zé Arigó, né, Dr. Edson Queiroz, que incorporavam o médico Dr. Fritz, né? Eram completamente ignorantes sobre... Um era completamente ignorante, que era Zé Arigó, e Dr. Fritz pegou Edson Queiroz, que era médico. Entendeu? Quer dizer, muitas vezes algumas coisas Dr. Edson Queiroz tinha o conhecimento de tudo aquilo e Dr. Fritz se aproveitava do conhecimento dele. Então muitas vezes você precisa estudar, se aperfeiçoar. Gente, os espíritos não trabalham só. Você precisa também ajudá-los com o seu estudo. Por isso que eu digo, cara, é fundamental, né? Eu estava avisando aqui ao meu grupo de médiuns: minha gente, vamos fazer o curso de apometria, gente, fazer um esforçozinho, vai dividir o curso em 12 vezes no cartão, porque trabalhar com um médium que não conhece, sabe o que é que dá? Outro dia o espírito deu um carão numa das médiuns, porque ela disse que o espírito estava ali ainda nela, tudo animismo, porque ela estava querendo se destacar, né?
Ah, eu estou aqui ainda, você acha que você me domina? E aí apareceu um dos espíritos e o espírito disse assim, um dos nossos guardiões, dos nossos Exus, e o espírito disse, ela está com animismo, porque não conhece, não estudou a apometria, não estudou, a técnica apométrica não permite, o espírito já está aqui, já está amarrado, já está contido, já vai ser levado. Então quer dizer, tem gente que não sabe o que está fazendo e está dentro de uma mesa mediúnica. Isso eu vi muito acontecer dentro das casas espíritas por aí, gente. Gente que não sabe o que está fazendo quando está aplicando um passe, porque nunca fez um curso de magnetismo. Gente que não sabe o que está fazendo quando está recebendo um espírito, não sabe se proteger, não sabe proteger as suas próprias energias. Tem gente que visita a casa espírita, diz que é espírita, mas é como se fosse um católico que vai para a missa, mas que durante a semana não pensa nisso. Entenda uma coisa, gente, nós somos médiuns 24 horas por dia. Não deixamos de ser médium em nenhum momento da nossa vida. Então significa dizer que os espíritos nos acompanham o tempo todo. Esse negócio de dizer, ah, não, o espírito não pode se comunicar dentro de casa, isso é tudo balela. Isso é conversa fiada. Quantas vezes eu não vejo os espíritos falando dentro de casa? Eu convivi com pessoas assim. Eu convivo com uma pessoa assim, entendeu? Que, poxa, eu sei claramente que essa pessoa tá com um espírito ali falando por ela, entendeu? Quer dizer, gente, não tem esse negócio. Os espíritos acompanham a gente o tempo todo. Não tem conversa, é o tempo todo, tá? Vamos lá, vamos ler mais o que Kardec disse. Geralmente se diz que o primeiro pensamento que nos chega é sempre o bom. Isso é correto, quer dizer, o primeiro pensamento que chega da gente é o bom, o pensamento no bem. Gente, se o cara for um marginal, uma pessoa, uma alma cebosa, que veio do umbral, reencarnou aqui para ter a última oportunidade, o primeiro pensamento dele é o bom. Veja, aí eu quero que os espíritos respondam. O primeiro pensamento pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado, quer dizer, conforme a pessoa. A vibração da pessoa será sempre bom para aquele que ouve as boas inspirações. Tá vendo? Então, percebam bem, depende da gente. A gente é quem domina a gente. Fica botando culpa nos espíritos, não. Os espíritos influenciam a nossa vida, influenciam sim. Mas quem deixa se influenciar... Outro dia apareceu um cidadão aqui que eu permiti que ele entrasse, permiti que ele viesse para cá, era um evangélico, mas que tinha participado de uma seita dessas que incorpora Exu que não é Exu, e não sei o que, guia que não é guia e tal. Aí chegou, puxou uma das minhas médiuns e chamou ela querendo convertê-la. Aí eu digo, o senhor desrespeitou a minha casa. Ele disse, não, é porque foi meu guia. Eu digo, e eu já vi, eu lá vi evangélico com guia, respondendo ou obedecendo os conselhos de guia. O senhor desrespeitou a minha casa. Fui muito enfático com ele, muito duro com ele. Isso é desrespeito. Não faça isso. Não porque eu tenha medo de perder minha médium, nem nada disso. É porque eu combato de forma frontal a questão da conversão. Eu acho isso um absurdo, porque cada um tem seu nível vibratório, cada um está na religião que precisa estar. Tá entendendo? Alguns precisam estar na igreja evangélica mesmo, outros precisam estar no universalismo. Essa moça, no caso, uma pessoa que chegou com problemas, a gente ajeitou e tal. É lógico que, vez por outra, ela passa por perrengues. Eu passo. Não faz nem 45 dias que eu estava numa clínica, gente. Porque me deixei influenciar por vibrações baixas. Voltei a beber, caí de novo, fiz besteira. Tá entendendo como é o negócio? Então, gente, todo mundo tá sujeito a determinadas coisas. Aí o cara chega com esse papo furado daqui. Então, quer dizer, esse cara tem que estar na igreja evangélica mesmo e ele para de ouvir esse guia dele. Porque o guia dele não manda nada aqui dentro. Tá? Aqui dentro é nossa egrégora. Como eu disse a vocês, eu peço licença e respeito a egrégora até das ruas onde eu vou correr.
Então a gente tem que ter respeito em todo canto quando a gente entra. Aonde você entrar, você precisa respeitar, tomar conta das suas energias e dos espíritos que estão lhe influenciando ao seu redor. Não, eu falei porque ele, se eu não falar, ele fica brabo. Oxente, quem toma conta do espírito é tu, rapaz. Quem toma conta das histórias é tu. É o encarnado que deixa ou não as coisas acontecerem, que deixa a vibração cair, que deixa os espíritos mandarem ele matar, roubar, estuprar, entendeu? Ele já tem esse instinto. Entenda, similar atrai similar. Quer dizer, são energias compatíveis uma com a outra. Mas tem mais aqui. Como é possível saber se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Meu Deus, veja, a pergunta de Kardec, mas ele perguntou para poder dar essa, veja, é por isso que eu digo, Kardec é fantástico, é maravilhoso, veja. Aí os espíritos respondem, os bons espíritos apenas aconselham o bem, cabe ao homem estudar e distinguir, tá vendo? Estudo e distinção. Então o estudo é fundamental, minha gente. Fundamental. E por aí, tá entendendo? Eu vejo casas espíritas ensinando o cara a ser médium, o cara passa 15 anos estudando a ser médium, às vezes desencarna, não entra numa mesa mediúnica. Cara, vamos fazer a apometria, fazer o nosso curso aqui de apometria e desenvolvimento mediúnico, que em 4 meses você tá afiado para trabalhar com os espíritos, para defender a si próprio, para proteger suas energias. Então quer dizer, cara, vamos estudar, vamos entender como funcionam as coisas. Aí 465. Com que objetivo os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Qual é o objetivo de um espírito ruim nos induzir ao mal? Aí os espíritos respondem, com o objetivo de fazer o homem sofrerem com eles. Eles estão sofrendo, eles querem também que você sofra. É pura maldade. Às vezes, gente, tem a pseudo-obsessão. Vou explicar o que é pseudo-obsessão. Teu pai, tua mãe que morreu e tal, tá com saudade de você. Fica do teu lado o tempo todinho, colado em você. Um marido que era casado com uma mulher e tinha muito ciúme. Fica colado nela porque tem ciúme dela, não deixa ela arrumar outro. Isso, ele quer o mal dela, ele quer... Não! É porque ele sente ciúme, ele ainda está ligado às coisas da terra. Eu já disse a vocês que existe uma diferença muito grande entre morrer e desencarnar. Morrer é perder as funções biológicas, apodrecer dentro de um caixão e ficar conectado às coisas da terra. Ao dinheiro, às pessoas, ao apego ao carro, à casa, ao sítio, à casa da praia, à posse, aos cargos. Isso é morrer. Desencarnar é você deixar tudo que está aqui e ir para o mundo espiritual vivenciar a sua verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Então, muitas vezes os espíritos sofrem e querem ver você sofrer também. Tem espírito que é pilerento, rapaz. Fica tirando onda da sua cara. Entendesse? Aparecendo em reunião mediúnica para dizer gracinha, para soltar pilera, para rir, para... Eu sou muito bico seco. Quando aparece um espírito assim, eu digo, por que é que tá rindo? Eu não vi ninguém fazer piada aqui pra você tá rindo. Ah, bicho, eu falo com eles assim, desse jeito, porque, bicho, tem que ser desse jeito, tá? Nós não somos uma religião aqui, eu vou repetir. Não sou sacerdote, não sou espírita, não sou... Eu sou universalismo. E o universalismo não é religião. E quando a gente faz o tratamento apométrico, é tratamento para resolver o problema, tá? Por isso que é tão interessante conhecer as técnicas apométricas, conhecer como funciona a apometria do jeito certo, para que os espíritos que lhe acompanhem, se você derrapar e tal, você saiba voltar ao prumo. Eu tenho certeza absoluta que eu consegui voltar ao prumo com uma rapidez muito grande e reordenar a minha vida e reorganizar minhas estruturas, porque eu tinha conhecimento disso tudo. Se eu não tivesse, sinceramente, sei não, eu acho que eu tinha endoidado. Porque é o inferno, tá? Quando esses caras chegam junto para influenciar você para vibrações negativas. É um negócio muito sério.
Aí a 465A. E isso lhes diminui o sofrimento, quer dizer, eles sofrem e influenciam você para sofrer também. Aí Kardec pergunta, e isso diminui o sofrimento deles? Aí eles botam assim, não, mas agem assim pela inveja que sentem de ver aqueles que são mais felizes. Por isso que eu vivo dizendo, gente, cuidado. Cuidado em tudo, cuidado na exposição na internet e tal, porque existe a obsessão de vivo para vivo também. E existe a obsessão dos espíritos que assistem a internet. Vocês estão achando mesmo que os espíritos não assistem a internet, não é? Não assistem essa palestra que eu estou dando para vocês ao vivo, não é? Tem alma cebosa que entra só para criticar, tirar onda e jogar energia ruim, rapaz. Que eu sei, outro dia eu fiz uma meditação mindfulness aqui para uma pessoa que estava sofrendo, depressiva e tal, eu querendo ajudá-la, pois sabe, foi o único compartilhamento que eu tive. Aí eu tive a curiosidade de ver quem tinha compartilhado. Foi um cara me criticando, dizendo que estava numa clínica de repouso, botou aspas, né? Como quem diz, clínica de doido, de depressivo, de alcoólatra, de não sei o que, há pouco tempo. Nesses dias volta. É cada uma que a gente vê para isso. Vê que tipo de espírito. Encarnado, viu? Encarnado, vivo. Tem muita gente que entra para detonar você, gente. Então quer dizer, veja. Olha o que ele responde aqui. Não, mas eles agem assim pela inveja que sentem de ver aqueles que são mais felizes. Eu chego aqui e digo na cara de vocês que já caí, que sou passível a quedas, que não sou perfeito, que não sou guru, que não sou exemplo de nada. Eu tô aqui para passar informações, tá? Que isso é uma forma de caridade também. É a gente dizer a vocês, se cuidem energeticamente. Por exemplo, uma época dessa como São João, se cuidem, gente. Se cuidem que a coisa, o bicho pega. É carnaval, é São João, não sei o que. Eu vi a moçada, como é que tava, sabe? Eu tô sempre alertando para isso. Vamos lá. 465B. Qual a espécie de sofrimento que eles querem impor aos outros? Qual a espécie de sofrimento que os espíritos querem impor? Os mesmos sofrimentos que eles sentem. Os espíritos inferiores se afastam de Deus. O que é que acontece? Nós temos também espíritos inferiores e espíritos que são... porque Kardec não contemplou isso, os espíritos não pensaram nisso na hora de responder, mas tem espíritos que estão perdidos, então morreram de Covid, morreram disso, não sabem nem que morreram. Aí se agarram a você, porque se sentem bem, sentem em você, e passam o sofrimento deles para você, você começa a sofrer e eles começam a sentir a energia boa. E eles ficam querendo que você ajude eles de todo jeito. Então é um processo perigoso. Os espíritos nos acompanham. Bota isso de uma vez na cabeça de vocês, entendeu? Que não é só na hora da reunião mediúnica, na hora da reunião espírita para assistir palestra nem nada não. Os espíritos acompanham vocês. 466. Veja, há muita gente me pergunta isso. Por que Deus permite que esses espíritos nos estimulem a praticar o mal? Eita! Porque muita gente diz, e Deus deixa, E Deus vai permitir uma coisa dessa, que espírito mal... Não é Deus que permite, é você que permite. E Deus criou uma leizinha universal chamada livre-arbítrio. Então quem toma conta de você é você. Entenda uma coisa, nós somos deuses. O próprio Jesus disse isso. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Vós sois deuses. Quer dizer, nós somos centelhas, parte de Deus. Deus já nos fez com a capacidade de decidir as coisas. Aí o que é que os espíritos respondem? Os espíritos imperfeitos são instrumentos de que Deus se utiliza para experimentar a fé e a constância dos homens na prática do bem. O espírito deve progredir rumo ao infinito e é por isso que deve passar pelas provas do mal para chegar ao bem. Quer dizer, a gente precisa passar e ver determinadas coisas para poder se convencer. Eita, eu não posso estar praticando o mal. Mas veja só, nossa missão é a de ajudar os homens, colocando no bom caminho. Quando uma má influência, veja ele explicando aqui, ó. Quando uma má influência age sobre uma pessoa, foi ela mesma quem a chamou pelo desejo que tem de praticar o mal. Quer dizer, foi você mesmo que abriu sua tela búdica.
e chamou. A chave só abre de dentro para fora, não abre de fora para dentro, não. O Espírito está agindo em cima de você porque você está deixando. Você baixou sua vibração, abriu sua tela búdica, a tela búdica está toda perfurada e aí você começa a receber a influência dos Espíritos. Veja, para praticar o mal, os espíritos inferiores apenas conseguem influenciar aqueles que desejam fazer o mal, quando percebem neles a vontade de praticá-los. Quer dizer, ele percebe no livro Ação e Reação, de André Luiz, tem uma hora que André Luiz vai ver uns obsessores obsidiando um cara que está aqui na Terra, um fazendeiro. E aí eles perguntam assim: vocês criam esse pensamento do mal nele? Ele disse: não, a gente estimula. Existe a escola de vingadores no plano espiritual. Minha gente, o plano espiritual tem muitas características que muitas pessoas não sabem. Então, existe a escola de vingadores, pessoas que já sabem que vão se ferrar se continuar com determinados pensamentos. Então, esse cara do livro Ação e Reação era um cara que já tinha pensamento no mal, que já abria possibilidade para os espíritos atuarem na vida dele. Quando percebe nele a vontade de praticá-los. Por exemplo, a pessoa que é inclinado a um homicídio terá sempre uma multidão de espíritos alimentando nele essa ideia, assim como terá outros espíritos que tentarão influenciá-lo a praticar o bem. Dessa forma, o equilíbrio fica restabelecido e a responsabilidade da decisão será sempre daquele que praticar um ou outro. Quer dizer, praticar o homicídio ou então não praticar. Mas como a gente fica muito em vibração baixa, às vezes a gente não escuta o nosso mentor falando no nosso ouvido: olha, não faça isso não, e tal. Quantas vezes eu não escutei meu mentor dizendo: Wagner, pelo amor de Deus, rapaz, não vai cair de novo, não sei o que. Quando eu caí, eu já não escutava mais. Dona Célia, que está assistindo a live aí, quando entrou no meu apartamento, que me viu do jeito que eu estava, ela disse que os espíritos estavam todos tristes, os mentores e tal, na sala, sentado, dizendo: dessa vez a coisa está difícil. O que é isso? Eles não estavam conseguindo alcançar. Quem estava me alcançando era o que estavam com as vibrações baixas, vendo a besteira que eu estava fazendo, aí se aproveitaram e entraram no meu campo mental. Entraram na minha vibração e me estimularam a fazer cada vez mais besteira, dizer cada vez mais besteira. Tá entendendo? Comentário de Kardec: é assim que Deus permite que a nossa consciência escolha o caminho que deseja seguir e dá a liberdade de ceder ou não a influências contrárias que exercem uma força sobre nós. Tá entendendo? Então, quer dizer, é você que deixa acontecer. Aí, 467, o homem pode se libertar da influência dos espíritos que o arrastam para o mal? E os espíritos respondem sim. Os espíritos inferiores, isso é a prova disso, sou eu. Os espíritos inferiores apenas se ligam a pessoas que os chamam. Esses, chamando, vêm pelo desejo que essas pessoas possuem fazer o mal ou pelos maus pensamentos que cultivam. 468. Os espíritos que têm a influência repelida pela vontade do homem desistem de suas tentativas? Quer dizer, o cara fica lá tentando o outro, tentando. Vamos beber, vamos fazer o mal, vamos matar, vamos roubar, vamos estuprar, vamos fazer isso. Eles desistem, aí os espíritos respondem: o que queria que eles fizessem? Quando não há mais nada a fazer, eles se retiram. Veja. Quando você tem força de vontade, quando você decide não fazer mais, eles se retiram e abandonam aquele que não se deixou influenciar. Entretanto, veja, aguardam um momento favorável para retornar, assim como o gato espreita o rato. Quer dizer, eles ficam só esperando um momento em que você faz besteira. Eles acompanham você, eles ficam olhando você, eles ficam prestando atenção. Se você cair de novo, menino, eles entram com tudo. Eu mesmo, qual é o start? Se eu tomar um copo de cerveja, eu tô lascado. Porque a minha vibração baixa, pronto, acabou-se. Acabou-se. Um homem perdido, tá?
Porque aí os espíritos começam a influenciar a minha vida. Como é que tu consegue sair disso? Porque aí vem a minha consciência, em determinados momentos a espiritualidade consegue me acessar através do desdobramento e tal, e eu volto a mim e eu conserto a coisa, tá? Mas dessa vez, lógico, que o meu pensamento é não cair jamais, jamais, eu não quero cair jamais, jamais, por isso o isolamento, por isso a concentração em mim mesmo, por isso a introspecção, por isso o estudo prolongado, por isso a dedicação à espiritualidade, a dedicação aos meus orixás, ao bate-cabeça, a fazer o campo de força, a nunca perder a vigilância, o orar e vigiar de Jesus Cristo, tá exatamente nesse processo. 469. Como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Neutralizar, veja. Praticando o bem, foi o que eu terminei de dizer agora, e depositando em Deus toda a confiança. Assim um homem repele a influência dos espíritos inferiores e anula o domínio que eles pretendem exercer. Os encarnados não devem entender as sugestões dos espíritos que inspiram maus pensamentos, insuflam a discórdia e estimulam todas as más paixões. É preciso desconfiar, especialmente daqueles que exaltam o orgulho humano. Ei, tu é muito bom, não sei o que, tá? Por isso que toda vez que alguém me elogia, eu digo, epa. Eu sou normalzinho, igualzinho a todo mundo, cheio de defeito, cheio de falha, pelo amor de Deus, não me elogie não. Porque eu não quero me orgulhar de absolutamente nada, tá certo? Eu sou uma pessoa comum igual a você, tá? Eu só tô ensinando ou fazendo essa palestra aqui porque eu estudei demais, passei muito tempo lendo livros e tal, dedicação ao estudo, ao aprendizado, entendeu? Por isso consigo falar com vocês sobre o assunto, tá certo? Então é preciso desconfiar especialmente daqueles que exaltam o orgulho humano, porque esses atacam o homem pelo seu lado mais fraco. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer a oração dominical: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Tá vendo? Tá na oração do Pai Nosso, mas livrai-nos do mal, tá? Aí 470. Os espíritos que procuram nos induzir ao mal, colocando à prova nossa firme vontade de fazer o bem, recebem isso como missão? Quer dizer, é uma missão deles ficar estimulando o mal na gente? E se então, cumprindo uma missão, cabe-lhes alguma responsabilidade? Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Preste atenção nisso. Nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Aquele que o faz age por conta própria, ou então porque está sendo escravizado. Aí é onde o espiritismo perdeu a profundidade, porque hoje nós sabemos pelos médiuns novos que existem os magos negros, os espectros, os cientistas do mal, que induzem e escravizam espíritos para fazer o mal. Quantas vezes a gente não pega aqui espíritos que dizem: eu fui mandado pelo espírito tal, mas não tenho nada contra essa pessoa, tá certo? Foi aí onde o espiritismo deu o pontapé inicial, para que depois a gente visse que também existem espíritos que influenciam espíritos, que é a obsessão de morto para morto, tá certo? Vamos lá. Fazer o mal. Deus pode permitir que o espírito mal assim o proceda para experimentar os homens, mas nunca lhe ordena tal procedimento. Caberá sempre aos encarnados repelir esse assédio, tá certo? E observação. Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário eles acontecerem, mas se ai daquele cuja a mão o escândalo venha. Quer dizer, isso vem do Evangelho segundo o Espiritismo e também no Evangelho normal. Quer dizer, o escândalo tem que acontecer, mas ai de por quem vem esse escândalo, tá certo? 471, estamos chegando ao final já. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior sem causa conhecida, devemos atribuí-la unicamente à nossa constituição física? Quase sempre essas sensações são fruto da comunicação que inconscientemente o homem tem com os espíritos
ou que tiveram com ele durante o sono. Tá vendo? No desdobramento, é o que eu vivo dizendo a vocês. Tá vendo que Kardec fala em desdobramento o tempo todo? Recebe as informações, experimentos de angústia, de ansiedade e tal, você recebe tanto inferior como também superior. Ele não falou aqui, tá certo? Os espíritos, 472 e última desse capítulo. Os espíritos que querem nos induzir ao mal se limitam em aproveitar as circunstâncias em que nos encontramos ou podem também criá-las. Eles aproveitam as circunstâncias, mas podem também provocá-las. Podem provocar, mas você tem um pezinho naquilo. Você tem um costumezinho de fazer aquilo, viu? Tá? Provocadas, levando o homem de forma inconsciente ao encontro daquilo que é o objetivo da sua cobiça. Por exemplo, um homem encontra seu caminho uma certa quantia de dinheiro. Não foram os espíritos que colocaram lá o dinheiro, tá? Entretanto, podem sugerir que ele passe por ali e fique com o dinheiro. Quer dizer, se eu tenho uma boa índole, eu devolvo o dinheiro, procuro quem é o dono. Se não, eu vou pegar o dinheiro e ficar com o dinheiro. Enquanto outros podem sugerir que ele devolva o dinheiro ao seu legítimo dono. Aí, ó, tá? O mesmo ocorre com todas as outras tentações. Entenderam, gente, que os espíritos acompanham a gente o tempo todo? Que a gente está sob o comando espiritual de várias entidades, que nós vivemos em uma psicosfera, tanto de encarnados quanto desencarnados. O espírito do homem encarnado também influencia. É aquele amigo que aconselha pro mal, são aquelas pessoas que no desdobramento se encontram vivo com vivo. Vão dormir e se encontram no sono, no desdobramento consciente ou inconsciente. E um indica ao outro que faça o mal. São espíritos que induzem você no sono, que induzem você na vigília. Gente, orai e vigiai. É esse o segredo. É essa a nossa contribuição para o dia de hoje. Eu quero que vocês tenham muito cuidado e tal. E não esqueçam, nosso curso começa no dia 14 de julho. Tá certo? Apometria e desenvolvimento mediúnico. Vocês vão aprender como lidar com essas forças. Então, vamos trabalhar. Vamos nos inscrever, dividido no cartão aí em 12 vezes e tal. Mas Wagner pago. Gente, eu investi mais de 20 mil reais nisso, tá? Para aprender as técnicas e tudo. Isso não é mediúnico, isso não é tratamento mediúnico, não é nada, é estudo, tá? É estudo e é curso, tá? Curso que eu investi em livro, em tempo, em tudo, tá? Em passagem, hospedagem, em pagamento de curso para aprender tudo isso, tá? Então, veja, vamos parar com hipocrisia, tá? O que é de espírito, tratamento espiritual aqui no SEC é tudo de graça. O tratamento apométrico dos obsedados, o passe, a água fluidificada, tudo isso é grátis aqui. A meditação é gratuita, tudo é gratuito. Menos a minha parte da psicoterapia, que eu sou psicoterapeuta e profissional, e os cursos que eu dou. Porque os cursos eu investi muito dinheiro e tempo e tal para poder dar esses cursos. Então é preciso, inclusive para manter essa estrutura, energia, tudo, livro para comprar, conhecimento para passar para vocês, dinheiro para poder colaborar também com as pessoas encarnadas através das cestas básicas, que muitas vezes eu preciso completar. Entendeu? Então quer dizer, gente, a gente vive num mundo tridimensional. Então, nossos cursos são pagos sim, tá? Os espíritas, espiritólicos, os metidinhos a dizer, não, tudo tem que ser gratuito. Falou em espiritualidade, tem que ser gratuito. Minha gente, a gente vive. Aliás, eu não condeno, poxa, o padre é sacerdote, recebe o dinheiro dele lá, dos fiéis, tá? O pastor é um profissional, pastor, ele tá lá para isso, ele recebe o dízimo dele. Eu só não concordo quando é safadeza, quando cobra muito dinheiro. O sacerdote do candomblé recebe o dinheiro dele, porque ele é só sacerdote. Mas o sacerdote da Umbanda já não recebe.
E aqui na Casa Universalista, porque o SEC se divide em dois, nós temos o TEUEB, a Tenda de Estudos Espíritas Eurípides Bassanunfo, onde tem exatamente os tratamentos universalistas, junto com o SEC, tratamentos universalistas, que é tudo gratuito. E tem a parte de cursos e terapias, que eu sou terapeuta profissional, que é cobrado. Entenderam? Tá? Para que não reste nenhuma dúvida. Ah, Wagner agora tá cobrando para poder fazer... Para com isso, pô. Para com essa falsidade, entendeu? Vamos parar com essa bobagem, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês, paz e luz, muito axé, saravá, tudo de bom para vocês. E que essa live tenha servido para esclarecer determinadas coisas. Namastê, um abraço grande, um abraço forte, toda energia positiva do mundo, de muita oração, muita vigília, porque os espíritos nos acompanham. Um beijo no coração, tchau, tchau, valeu, tchau.